Isaías, capítulo 9, versículo 1 em diante, a palavra do Senhor diz: Mas a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando reparto os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cedro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota em que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Amém. Te agradecemos, Pai, e te louvamos pela Tua palavra, que sempre traz esclarecimento de verdades fundamentais para a nossa jornada de fé. Te agradecemos pelas profecias proferidas por profetas ungidos por Ti, que profetizaram acerca da Tua chegada a este mundo. E nós estamos hoje desfrutando desses benefícios de promessas cumpridas de Tua parte. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queira estar sentado, irmãos. Meus queridos, eu quero, nesta oportunidade, falar um pouco com os irmãos. Eu quero falar sobre o verdadeiro Natal. Devemos ter muito cuidado para não sermos também mensageiros, para também nós evangélicos, nós crentes em Jesus, não sermos agentes gratuitos de também sermos propagadores, de desvirtuarmos o verdadeiro sentido do Natal. Porque o mundo aí fora, gratuitamente, desvia todo o sentido do verdadeiro Natal. A maioria das pessoas, quando pensam em Natal, a primeira imagem que chega à mente das pessoas, dos jovens, principalmente das crianças, quem sabe é a árvore de Natal, cheia de enfeites e presentes maravilhosos. Quem sabe quando se fala em Natal aí fora, logo se pensa na figura do bom e velho Papai Noel. Quando se fala de Natal aí fora, vem a imagem das cidades enfeitadas de luzes, e isso de maneira exuberante. Quando se fala em Natal aí fora, logo se pensa, vem na mente uma correria frenética, gente de um lado para outro, as lojas, os shoppings, todos empilhados de pessoas. Quando se fala em Natal hoje, logo se pensa em um encontro emocionante com familiares que, quem sabe, há muito tempo não se encontravam, não se viam. Quando se fala em Natal hoje, quem sabe logo se pensa numa ceia de Natal, logo se pensa, quem sabe, numa farta ceia esperando para ser devorada.
A bem da verdade, irmãos, tudo isso pode até fazer parte do Natal, mas não é o verdadeiro, não é o sentido real do Natal, porque o verdadeiro Natal é Jesus tendo primazia, é Jesus sendo o Senhor, é Jesus sendo amado, é Jesus sendo glorificado, é o Jesus de Nazaré sendo reverenciado pela humanidade. Natal sem Jesus é apenas festa, mas Natal é muito mais do que a festa. Natal tem que ser um momento de gratidão pela chegada da nossa salvação. O verdadeiro Natal, será que você está sabendo comemorar o verdadeiro Natal? Natal, irmãos, é tempo de relembrar a graça de Deus derramada sobre a humanidade. Você jamais terá um verdadeiro Natal se você não, nesta época, não ficar lembrando e relembrando que a graça de Deus foi derramada sobre a humanidade e Deus se encarnou entre os homens, é o Emanuel, Deus conosco, para que nós pudéssemos realmente ser abençoados. Natal, irmãos, é a misericórdia de Deus alcançando o mundo, é Deus se revelando como homem, como gente, como nós, para salvar a humanidade. Natal é Deus sentindo a miséria do perdido, é Deus sentindo a miséria do homem que estava condenado ao inferno. Natal é Deus sentindo essa miséria humana e Ele se fazendo como humano, se encarnando. É o próprio Deus enviando o seu próprio Filho para vir ao mundo, para trazer salvação à humanidade. Irmãos, Natal é tempo de ação. Natal é tempo de ação entre o verdadeiro cristão. Não existe e não existirá um verdadeiro Natal se nessa data você não tiver uma postura e atitude de um cristão que começa a pensar na vida do outro. Porque Natal, irmãos, é também tempo de um verdadeiro crente sentir a miséria dos outros, sentir essa miséria em nosso coração, assim como o Senhor sentiu as nossas misérias. Natal verdadeiro é quando nós estivermos dispostos a dividir o amor, a dividir a bondade, a dividir sorrisos, a dividir abraços e materializar isso com ajuda aos menos favorecidos, aqueles necessitados. Natal, irmãos, é a igreja que é a representante de Cristo aqui na terra. É a igreja deixar, e quando eu falo igreja, estou falando de pessoas, de você, de mim. É a igreja, é nós, igreja, deixarmos a mesquinhez de lado e repartir o pão, deixarmos o amor falar mais alto do que o dinheiro e viver uma vida agradecendo a Deus, uma vida de gratidão a Deus. Natal, irmãos, é você valorizar o próximo e ser um abençoador na vida dos outros. Natal verdadeiro não é apenas a festa de dezembro. Não, irmãos. Natal não é apenas uma época. Natal é algo que dura o ano inteiro, a vida toda. Natal é você sempre estar agradecido pelo presente que você recebeu, que foi Jesus. Então você vai agradecendo ao Senhor. Então você vai glorificando ao Senhor. Natal não é só 25 de dezembro, irmãos. Natal é janeiro, é fevereiro, é março, é abril, é maio, é junho, é julho, é agosto, é setembro, é outubro, é novembro, é dezembro. Natal é você sempre levantar as mãos para os céus e agradecer a Deus, porque Deus amou você de uma maneira tão grande que Ele deu Jesus para abençoar a tua vida.
Natal é todo dia, irmãos. Nós vemos que Isaías, 700 anos antes de Cristo, ele profetiza, e a profecia de Isaías aponta a qualidade desse que viria, porque Isaías, 700 anos antes, ele diz: olha, porque um menino se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. O irmão já parou para pensar o que isso significa? Isaías estava dizendo: olha, aquele menino que vai nascer, que vai iluminar o mundo em trevas, o seu nome será maravilhoso. Isso quer dizer, onde Jesus chega, maravilhas acontecem, porque o seu nome é maravilhoso. Onde Jesus chegava, quando ele estava aqui em pessoa, maravilhas eram realizadas, a ponto das pessoas ficarem admiradas, e as próprias pessoas diziam: de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas pelas suas mãos? As pessoas já ficavam admiradas, mas eu quero dizer que ele continua sendo maravilhoso. A prova que ele é tão maravilhoso é que você está aqui nessa noite, é que ele salvou você. Ele salvou você como, irmãos? Porque ele é maravilhoso. Porque se ele não foi maravilhoso, você já era, irmãos. Quem sabe nós já estaríamos no inferno, mas o Senhor é maravilhoso e resolveu salvar você. A Bíblia diz que o seu nome é Conselheiro. Você está precisando de conselho, irmãos? Você não sabe o que fazer, que decisão tomar no caminho da jornada da tua vida? Eu quero dizer que Deus deu mais do que um conselho. Ele deu o verdadeiro conselheiro para você. Não é só um conselho, ele deu o conselho todo. Está aqui Jesus para você. E ele deu o conselheiro para andar contigo, para morar contigo, para viver contigo, para estar contigo todo momento, irmãos. Então, o crente, irmãos, ele só erra se ele deixar de estar atenado, ligado com esse conselheiro. Porque o conselheiro está aí conosco. Jesus é conselheiro, ele está dentro de nós. Nós só erramos se deixarmos o conselheiro de lado, porque Jesus é o conselheiro que está aí nos ajudando. A Bíblia diz que ele é Deus forte. Cristo é o Deus forte, quer dizer, o Deus encarnado. E assim cabe ao homem adquirir essa força que vem dele. Como ele é Deus forte, essa força vai passar para você também. Você tem força nele, porque ele é o Deus forte e ele está contigo, irmãos. A Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele é o Deus forte. A Bíblia diz: fortalecei-vos nele. Em Cristo encontramos forças necessárias para vencer o pecado e todas as barreiras que se levantam na nossa caminhada de fé. Então, irmãos, você é mais do que vencedor, porque o Deus forte está contigo. Mas a Bíblia diz que ele é Pai da eternidade. Isso quer dizer que ele é a vida eterna, irmãos. Somente ele pode dar vida eterna. Somente ele pode exercer juízo eterno sobre nossas vidas. A eternidade pertence a ele, e essa eternidade ele coloca dentro de você, irmãos. A Bíblia fala, e como é bom no mundo que só se fala em guerra, saber que nós temos conosco o príncipe da paz. A Bíblia diz que o seu nome será príncipe da paz. Irmãos, um exército celestial trouxe a mensagem de paz, uma mensagem onde as pessoas cheias de júbilo, onde houve júbilos, e ali as pessoas estavam ouvindo vozes, os pastores ouvindo vozes, que cantavam, e os anjos cantavam dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Irmãos, em Belém,
nascia o príncipe da paz. Seu nascimento trouxe paz. O seu nascimento trouxe esperança para o mundo caótico, o mundo que estava em trevas. Através dele, multidões hoje têm encontrado a verdadeira paz. Quando recebemos Jesus na nossa vida, nós passamos a desfrutar dessa verdadeira paz. Pessoas, infelizmente, ainda andam de um lado para o outro procurando a paz. Mas a paz foi dada, é o presente que Deus deu. Ele deu a paz, príncipe da paz. Só não tem paz quem não tem Jesus, porque quem tem Jesus tem paz. Aleluia. Meus irmãos, como devemos celebrar o verdadeiro Natal? Como você celebra o Natal, irmãos? O Natal deve ser encarado, celebrado sem medo. Porque os anjos falaram, eles disseram: não temais, porque hoje eu trago novas e boas novas de alegria. Não temais. Então, irmãos, você deve encarar o Natal, celebrar o Natal sem medo. Porque o anjo disse: não temais, não tenha medo, não tenha medo. O Natal deve ser encarado, irmãos, com alegria. Você deve celebrar o Natal com alegria. Porque os anjos falaram: eu trago boas novas de alegria. Natal é alegria, irmãos. Eis aqui vos trago boas novas, disse o anjo. E essas boas novas era a salvação. Pois o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra e morte resplandeceu a luz. O Natal, irmãos, deve ser celebrado com alegria. O Natal deve ser celebrado, encarado com responsabilidade. E com responsabilidade evangelística, irmãos. Porque os anjos falaram: eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Quer dizer, é uma mensagem que tem que ser divulgada para todo o povo. O Natal, essa alegria, essa salvação, essas boas novas, não pode ficar somente para você, irmãos. Natal é você divulgar o que Jesus fez na tua vida. Natal é você divulgar as grandezas de Deus. Natal é você anunciar as boas novas. É isso que é Natal. Natal, irmãos, deve ser celebrado, deve ser encarado com real significado. A Bíblia diz que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, irmãos, Natal deve ser celebrado como o meio de escape da humanidade. A salvação veio à humanidade. É como a humanidade estava toda perdida e agora chegou o Salvador. Então você tem que celebrar o Natal porque o Salvador chegou. O Natal deve ser celebrado, irmãos, também com muito louvor. O crente tem que louvar a Deus pelo Natal. A Bíblia diz: e subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial que louvavam a Deus. Irmãos, se os anjos louvavam a Deus, que não precisava ele ser salvo porque ele já estava com Cristo, quanto mais nós que recebemos a salvação. Então, Natal, nós devemos encarar o Natal com louvor, celebrar o Natal com louvor. Natal é o momento de você louvar a Deus, é o momento de você glorificar a Deus. Agora também o Natal, irmãos, deve ser encarado, deve ser celebrado com obediência, porque os pastores, eles foram, quando o anjo falou: vão à cidade de Belém, lá vereis um menino envolto em panos. Eles foram, eles obedeceram, e porque eles obedeceram, eles viram, e porque eles viram, eles voltaram retumbantes, alegres, porque eles confirmaram aquilo que foi falado. Então, Natal, irmãos, você deve celebrar com obediência.
Natal é você obedecer o que Jesus manda. Natal é você obedecer a Jesus. A bem da verdade, irmãos, que Natal é um tempo de grandes oportunidades. Se tem uma época de grandes oportunidades, é Natal. Não existe, meus irmãos, o verdadeiro Natal sem Cristo. Natal, como eu disse de início, não é apenas a data de 25 de dezembro. Natal não é apenas uma época, uma estação. Natal é Deus descendo até nós para permitir nós chegar até Ele. Natal foi Deus que veio, que desceu, para que eu e você pudéssemos subir, para eu e você estarmos com Ele. Natal é tempo de alegria, pois só em Deus o nosso espírito se alegra. A própria Maria dizia que o meu espírito se alegra nele. Irmãos, Natal é você deixar o teu espírito se alegrar no Senhor. A necessidade básica do ser humano hoje é mais espiritual, irmãos. E só em Deus o homem se completa. Só em Deus o homem se entrega, se realiza, se satisfaz. É só em Deus que o homem pode encontrar realmente a verdadeira razão para andar de cabeça erguida. Sem Deus, o homem está doente. Sem Deus, o homem está enfermo. Sem Deus, o homem está aflito, angustiado e andando errante, sem saber o que fazer. Mas eu quero dizer que nós fomos criados e só Ele, em Deus, você pode encontrar descanso para a tua alma e o verdadeiro sentido do Natal. Natal, irmãos, é a ação de Deus em favor da humanidade. Por isso que nós devemos comemorar o Natal, porque Natal é a ação de Deus em favor da humanidade. Tem algumas igrejas evangélicas que não comemoram o Natal, que até ficam questionando via Facebook, internet e através não sei o quê, que Natal é uma data pagã, é uma data não sei o quê, e ficam falando tantas abobrinhas. Por que eu digo isso? Porque Natal, a Bíblia é muito clara, diz que Jesus nasceu. A Bíblia diz que houve cânticos e houve festa. A Bíblia diz que houve luzes e que os pastores foram lá e confirmaram que ele nasceu. Para mim, independe se foi colocado 25 de dezembro, que era uma data pagã, independe. O importante é que ele nasceu. E não só nasceu lá em Belém, mas nasceu também no meu coração, nasceu na vida da igreja. É claro que é bem provável que Jesus não nasceu em 25 de dezembro, porque nessa época lá na Palestina é frio, é inverno, inverno rigoroso, onde dá neve, e quando chega mais ou menos na Palestina, no mês de outubro, meados de outubro, os pastores já recolhem o rebanho para o abrigo. Então, provavelmente que não foi em dezembro. Mas se comemora um dia. E como estamos comemorando, o mundo ocidental comemora em 25 de dezembro, comemoramos também. Se foi dezembro, se foi, em alguns comemoram 6 de janeiro, outros comemoram em outras datas, o importante é que ele nasceu. Provavelmente Jesus nasceu lá por meio de março, abril, mais ou menos essa foi a data. O importante é que ele nasceu, irmãos. E ele nasceu na minha vida. Por isso eu agradeço, irmãos. Natal é a ação de Deus em favor da humanidade. Natal é Deus em Cristo participando da nossa humanidade, a fim de que possamos participar da sua divindade. É isso, irmãos. Natal é Deus participando do homem, para que o homem venha participar
da divindade. Natal é Deus vindo buscar e salvar o que se estava perdido. Isso é Natal. Natal, irmãos, é Deus cumprindo os seus planos. Natal é Deus cumprindo suas promessas. E houve promessas desde Gênesis. Houve promessa que ele nasceria, que ele viria, e ele veio para salvar a humanidade. Natal, irmãos, é Deus providenciando a salvação e a bênção para a humanidade. Por isso nós temos que se alegrar, irmãos, porque Natal foi Deus providenciando a nossa salvação. Irmãos, Natal é Deus restaurando a nossa sorte. Como dizia o povo de Israel à beira do rio da Babilônia, que Deus iria restaurar a sua sorte. E Deus restaurou a nossa sorte, porque nós estamos condenados ao inferno, mas Jesus veio a esse mundo, Ele restaurou a nossa sorte. Estamos condenados ao inferno, mas Ele restaurou. Ele disse: não, o Nilton, o João, o Andrei não vai mais para o inferno, vai para o céu. Isso é Natal, irmãos. Natal, é Deus restaurando a nossa vida. Natal, irmãos, é a terra que estava em trevas e ela viu raiar a luz, aleluia. Natal é isso que nós lemos aos irmãos. Mas a terra que estava aflita não continuará na obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, até tornou desprezível a terra de Zebulão e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios, porque o povo que estava em trevas viu grande luz, e os que estavam ou viviam na região da sombra e da morte, resplandeceu a luz. Isso é Natal, irmãos. Natal é uma terra que estava desprezada, aflita, ninguém dava mais nada, mas a luz veio para essa terra. Sabe o que é Natal, irmãos? Natal é Deus tendo misericórdia de nós e dizendo: olha, foi o único, irmãos, o único que escolheu aonde nascer, a época de nascer, o local de nascer e a maneira de nascer. A terra estava em angústia e em aflição. A Bíblia diz: uma terra desprezível, que ninguém dava nada. As trevas pairavam sobre a terra. E Jesus disse, Deus se encarnou em Cristo. Eu vou nascer nessa época, onde a aflição, a angústia, a terra desprezível, a terra está em trevas. Eu quero nascer nessa terra. Eu quero nascer nessa data. Eu quero nascer nesse lugar. Mas não podia nascer naquele lugar, porque de Belém não tinha como. Eu vou nascer lá. Deus colocou no coração de uma pessoa não crente, de César Augusto: faz um recenseamento aí, que todos têm que ir ao seu lugar de origem. E lá vai Maria, que estava grávida. Porque Deus encarnado, Deus, Ele foi ditando a maneira que Ele queria vir ao mundo. Isso é Natal, irmãos. Natal é Jesus nascendo na tua vida, da forma que você nem imaginou. Jesus te pegou, aleluia, e nasceu na tua vida. Isso é Natal, irmãos. Natal é a terra que estava em trevas. Irmãos, eu gosto dessa passagem. Até quero fazer um dia uma mensagem sobre isso aqui, ó. A terra de Zebulon e a terra de Naftali, nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Galileia dos gentios, terra desprezível,
Os judeus, quando falavam em Galiléia dos gentios, dava até um arrepio nos judeus. Era uma terra desprezada. Ninguém achava que da Galiléia vinha coisa boa. Galiléia dos gentios. Já falava dos gentios, povo que não tinha direito à salvação. Mas, irmãos, Deus se encarnou e disse: todos têm direito à salvação. Os judeus achavam que era só eles, mas Jesus veio e disse: não, é todos. Até no começo da igreja, os próprios apóstolos estavam em dúvida, irmãos. E eles estavam querendo pregar só para os judeus. Daí Deus pegou e levantou um Paulo. Disse: não é só para os judeus, não. E daqui a pouco, irmãos, estavam os próprios apóstolos brigando lá. Tiveram que ter uma convenção, tiveram que ter uma reunião lá. Gente, como que é isso? E daí colocaram Paulo na parede. Daqui a pouco começou com Pedro, né? Porque Pedro todo querendo apenas fazer as coisas direitinho, conforme os judeus. Daqui a pouco falaram para Pedro: mas Pedro, mas você foi pregar lá para Cornélio, Pedro? O que é isso? Não pode. Daí Pedro, com muito medo, disse: olha, gente, aconteceu assim, eu tive uma visão assim, veio umas pessoas, Deus mandou eu ir lá, eu até não queria, mas Deus mostrou uma visão de diversos répteis, diversos animais impuros, e Deus mandou eu comer. Eu disse: eu jamais vou comer isso. E Deus disse: não diga impuro aquilo que eu faço santo. E eu fui lá, e quando eu preguei, lá estava ele esperando, e eu preguei, e quando eu terminei de pregar, eles não só aceitaram a Cristo, mas de repente eles começaram a falar em outras línguas igual nós falamos. Ficaram tudo assustados. Daqui a pouco Deus levanta Paulo, e daí começou meia discussão lá entre eles, mas eles entenderam que Paulo, Deus chamou para pregar para os gentios. Então eles liberaram: vai, Paulo, pregue para os gentios. E Paulo começou a percorrer toda a Europa pregando o evangelho, porque Jesus é para os judeus, Jesus é para os gentios, Jesus é para nós, Jesus é para todos, aleluia. E não há acepção de pessoas. Natal é Jesus para todos, irmãos. Nas nossas trevas espirituais nasceu a verdadeira luz que ilumina nosso caminho. Natal, irmãos, foi os homens dizendo: não tem lugar na hospedaria, está tudo lotado. Mas Natal é uma outra voz mais alta dizendo: fique tranquilo, porque na casa de meu Pai há muitas moradas para vocês. Natal é os homens dizendo: não tem lugar para ti, Jesus. Mas Natal é o próprio Jesus dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados, e na casa de meu Pai vai ter lugar para vocês. Para mim não tem, mas para vocês vai ter lugar lá no céu. Aleluia. Você tem deixado lugar para Jesus no teu coração? Ou a cena de Belém está se repetindo na tua vida? Tem lugar para tudo que é tipo de comemoração, menos para agradecer a Deus. Se Cristo não nascer na tua vida, irmãos, você estará perdido para sempre. E eu termino essas palavras dizendo: você não pode rejeitar o verdadeiro Natal. Você não pode rejeitar de comemorar o Natal da maneira certa. Porque Natal, irmão, significa que Deus resolveu amar e chegar junto de nós. É o Emanuel, o Deus conosco. Natal significa que a luz veio brilhar nas trevas, para que a humanidade, essa humanidade que andava em intensas trevas, pare de andar nas trevas. Natal é Deus se preocupando em trazer salvação para todos os homens, e por isso você é salvo. Natal, irmãos, é Deus se preocupando com você. Muitas pessoas hoje estão rejeitando a Cristo, porque tem a mentalidade de Herodes, irmãos. Tem pessoas hoje que rejeitam a Jesus, porque pensam como Herodes. Herodes,
quando soube que Jesus nasceu, ele ficou, que era um homem orgulhoso, ele ficou desesperado. Quando ele soube que tinha nascido um outro rei, que os magos vieram e perguntaram: aonde nasceu o rei dos judeus? Aquilo mexeu com a estrutura de Herodes. E ele, que era todo orgulhoso, achava que era só ele e mais ninguém, ele ficou abalado. Ele não queria perder o seu trono, cheio de orgulho e de interesse, e agora o interesse de matar esse rei. Disse: olha, então vocês vão adorar, encontre ele, e veio dizer para mim, porque eu também quero adorar. Pode enganar os magos, mas não enganar a Deus, né, irmão? A Deus ninguém engana. Herodes e todas as pessoas que rejeitam Cristo são pessoas perturbadas, irmãos. E o pior, que elas perturbam os outros. Porque Herodes, a Bíblia diz que quando Herodes ficou perturbado, a Bíblia diz que toda Jerusalém ficou perturbada também. Uma pessoa perturbada perturba os outros também, perturba quem está à sua volta também. E nós vemos que Herodes ficou perturbado e perturbou toda a cidade. Assim é um crente ou qualquer pessoa, perturbado, perturba os outros também. Rejeitar o Natal, irmãos, é rejeitar o único meio das pessoas serem abençoadas, das pessoas serem restauradas, das pessoas serem curadas. Quem rejeita o Natal, rejeita Cristo, está rejeitando a bênção. Muitos até cantam músicas de Jesus, músicas que falam em Cristo, cantam canções que falam de Natal e de Jesus, mas somente os lábios, porque o coração está muito longe de querer obedecer os ensinamentos do Mestre Jesus. Então, irmãos, eu termino dizendo: Natal é dia de adoração. Natal é dia de você adorar, irmãos. Adorar a Cristo, adorar ao Senhor. É dia de você entregar a tua vida a Cristo. Natal é dia de você agradecer o grande presente que Deus nos deu. Natal é dia de mudanças, de mudar para melhor servir ao Senhor. Natal é você dizer: Senhor, muito obrigado. Natal é você abrir o coração e dizer: fique comigo, Senhor. Fique comigo. Ficamos em pé nesse momento. Dê a mão para quem está ao seu lado. Aleluia. Dê a mão para quem está ao seu lado e cante conosco, Noite de Paz, de mãos dadas. Pode até fechar o corredor se quiser aí. Aleluia. Glória ao Senhor. Cante conosco, Noite de Paz, de mãos dadas, e depois vamos orar. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em derredor, entre os astros que espalhem a luz, bela indicando o menino Jesus. Brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz. Noite de paz, noite de amor, noite de paz, noite de amor. Ouve o fiel pastor. Ouve o fiel pastor.
que cantam a paz. Os celestes que cantam a paz. Que nesta noite sublime o nosso bom Redentor. O nosso bom Redentor. O nosso bom Redentor. Noite de paz, noite de amor. Ó, que belo resplendor. Ó, que belo resplendor. Paira no rosto do meigo Jesus. Paira no rosto do meigo Jesus. E no presépio do mundo a luz. E no presépio do mundo a luz. Astro de eterno fulgor. Astro de eterno fulgor. Astro de eterno fulgor. Aleluia. Pai querido, nós te agradecemos. Nós te louvamos porque estamos com alegria comemorando o Natal. E Natal sabemos que é muito mais do que uma data. É o ano inteiro agradecendo a Ti pelo presente, ó Deus, que Tu nos deste, que foi Jesus Cristo. E assim, ó Deus, que todo crente, todo cristão possa comemorar o Natal de uma maneira alegre, retumbante, abençoando vidas e sendo abençoados. Nós te agradecemos, ó Pai, porque através do Teu nascimento veio salvação para nossas vidas, veio paz ao nosso coração, veio fortaleza às nossas vidas, para que possamos com graça e força enfrentar os obstáculos da vida. Abençoe a todos, Pai, em nome de Jesus.